Assuntos como holding familiar e sucessão familiar são assuntos muito frequentes no meio rural. Isso porque tem muitos jovens que têm dúvida com relação se vão continuar ou não na atividade rural, se vão permanecer com a atividade que a família já está exercendo. A repórter Annelise Nicolotti conversou com uma economista, doutora no assunto, que fala mais sobre a sucessão familiar. Confira a reportagem. Sucessão familiar é um assunto que vem sendo bastante discutido no meio rural, ou pelo menos deveria. Mas como tornar esse processo menos traumático? É o que a gente veio conversar com a economista e doutora em desenvolvimento rural, Cláudia Prudêncio de Mera. Cláudia, o que vocês têm acompanhado, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, na região noroeste, quando o assunto é sucessão familiar? Bom, Annelise, a gente percebe que durante nossas pesquisas aqui na região do Alto Jacuí, principalmente, quando se fala em desenvolvimento rural, dois assuntos vêm à tona: a gestão ou a falta da gestão da propriedade rural e a sucessão rural, né? Principalmente na agricultura familiar e principalmente também na atividade leiteira. Além das nossas pesquisas que nós temos feitas aqui na região do Alto Jacuí, existe agora também um estudo feito pela Emater, aqui no Rio Grande do Sul, um relatório que foi divulgado agora na metade do ano de 2017, onde em torno de 38,5% dos jovens, filhos de agricultores da atividade leiteira no Rio Grande do Sul, mostram um desinteresse em continuar na atividade. Isso é muito preocupante para a atividade leiteira, para a agricultura familiar e para o desenvolvimento rural. Mas dentro desse tema, a gente percebe, dentro das pesquisas, conforme você perguntou, a gente percebe aí dois vieses, né? Dois caminhos. De um lado, a gente percebe esse produtor familiar ou não familiar, principalmente esse que tem uma área menor, né? E essa área menor, ele está muito ligada à falta de viabilidade econômica. Então, geralmente são mais de 2 filhos na atividade, né? Uns vão para a cidade e alguns ficam na atividade rural. Então, como não é viável para que todos fiquem, acaba ficando 1 ou 2 sucessores, né, prováveis sucessores. Então, quando isso acontece de nascerem os filhos e virem as noras, acaba ficando só uma família na propriedade rural. Então, essa é uma das questões, a falta de viabilidade por área e a falta de viabilidade por renda, né? E quando a gente fala em viabilidade por renda, também são duas questões. Por um lado, esse jovem, esse provável sucessor, ele acaba não tendo uma renda mensal, né, como normalmente se tem, né, quem trabalha, e acaba então indo procurar emprego na cidade, na indústria, ganhando um pouco mais de um salário mínimo do que ficar na atividade rural, onde ele ainda precisa pedir dinheiro emprestado para os pais para poder fazer aquilo que ele tem vontade. Então essa é uma questão. A outra é a própria inviabilidade realmente de recursos financeiros para aquela propriedade que tem uma menor área, uma menor escala, possa distribuir entre os seus filhos, né? Então acaba havendo um desestímulo aí desses prováveis sucessores de continuar na atividade rural. Então essa é uma questão. Por outro lado, aquelas propriedades que estão um pouco mais especializadas, que têm um pouco mais de renda, de rentabilidade, acabam incentivando os filhos a irem estudar, a irem morar na cidade, e eles acabam não retornando para a atividade rural, muito por uma questão cultural também dos pais, e aí a gente vê muito isso na atividade leiteira, onde os pais dizem que não querem que os filhos passem por aquilo que eles passaram, então os filhos acabam indo morar na cidade, tendo uma outra renda, vivendo com outro tipo também de cultura e acabam não voltando para o meio rural. Então a gente percebe muito esse problema, tanto na agricultura de maneira geral, mas principalmente na agricultura familiar e de forma mais específica ainda na agricultura produtora de leite. Cláudia, a gente sabe que esse processo de sucessão ele é mais que necessário, mas como mostrar na prática para o agricultor, para o produtor rural que ele precisa fazer isso, que ele precisa planejar essa sucessão? Bom, a gente percebe aí, de novo, durante as pesquisas que a gente fez aqui na região, que existe uma certa preconceito de falar de sucessão. A palavra sucessão, para algumas famílias, está muito relacionado à própria morte dos pais. Então, alguns filhos não querem falar sobre esse assunto e nem os pais querem falar sobre esse assunto porque acabam levando a um tema que não está diretamente relacionado, né, em alguns casos. Então, o que a gente percebe? Em algumas propriedades aqui, até propriedades familiares, a gente viu que eles têm resolvido isso de uma forma de organizar, por exemplo, a gente tem aqui uma propriedade aqui no município de Ceuba,
onde a propriedade é familiar, né? Existem 4 filhos, um só ficou na propriedade e os outros 3 moram em outros lugares, né? Nenhum é produtor rural. Então existe hoje o rapaz e a família, né? Os pais. O que eles fizeram? Eles fizeram holding na propriedade rural. Então hoje esse filho, ele consegue trabalhar através da questão do holding que ele fez. Hoje é uma empresa familiar, ele consegue através dessa questão ter uma renda, né? E ainda distribuir para os irmãos. Pois é, qual que é a tua dica para essa transição não ser tão traumática? Começar a conversar desde cedo com os filhos, né? Então, não deixar para quando acontece um inventário, né? Para quando os pais ficam numa idade mais avançada ou quando acontece a própria morte dos pais, né? Que isso seja trabalhado desde pequeno, né? Desde criança, né? E que incentive esse filho a ficar na propriedade. A gente sabe que nem todo filho vai querer seguir a profissão do pai. Isso é normal, né? Tanto no meio rural como no meio urbano. Mas para ele ficar na propriedade, ele tem que se sentir parte desse processo, ele tem que ter uma renda. Isso é bem importante, né? Que ele tenha uma renda e principalmente uma renda, tanto uma renda da propriedade em si, né? Do lucro da propriedade que possa ser distribuído com ele, mas também a gente percebe que isso tem que fazer parte da gestão da propriedade rural. Então, as duas palavras, sucessão e gestão, elas estão muito ligadas, né? Desde pequeno, esse rapaz ou essa moça ou o sucessor não precisa necessariamente ser o filho, né? Exatamente, essa é outra questão importante, né? Não necessariamente precisa ser de pai para filho a sucessão. Exatamente, existem outras pessoas da família que queiram continuar aquela atividade, então desde pequeno mostrar os dados da propriedade rural. É viável ou não é viável? Vamos trabalhar com essa atividade ou com outra atividade? Então, para eu saber se é viável ou não é viável, para eu saber como conseguir renda dentro da propriedade rural, eu preciso fazer a gestão da propriedade rural. Eu preciso saber o mínimo, né, que eu tenho de custo, o que eu tenho de lucro, o que eu tenho de retorno para poder continuar na atividade rural. Nenhum jovem vai querer continuar no meio rural onde ele não tem renda, né? Esse é um dos fatores. Então, uma das dicas que a gente dá, e não é nem dica, é resultado de pesquisa, né, pelo que a gente já viu aí na região do Alto Jacuí, sem gestão da propriedade rural, dificilmente haverá sucessão. O jovem não quer continuar no meio rural se ele não sabe o quanto que ele ganha e o quanto que ele poderá ganhar e que alternativas ele poderá ter para aquela atividade que naquele momento, porventura, estiver dando prejuízo. Gestão e planejamento. Exatamente. Muito obrigada, professora, pela tua participação, pelas tuas dicas aqui falando sobre sucessão familiar. A gente volta aos estúdios do Bom Dia Produtor. Grata, viu, Annelise Nicolodi, pelas informações. Eu perguntei recentemente para o agrocoach Heber Silva Júnior, que sempre vem aqui falar conosco sobre sucessão familiar. Quando que se deve começar uma sucessão? Assim que nasce o primeiro filho, ou seja, desde já é preciso tratar deste assunto.